Israel anuncia que matou comandante da Jihad Islâmica. Em uma semana, 200 pessoas morreram no conflito. Abu Hussein Abu Harbid, o líder da divisão Jihad Islâmica no norte, foi morto em um ataque aéreo. Israel fez novos bombardeios na madruga desta segunda-feira. Um dos principais comandantes do grupo Jihad Islâmica na faixa de Gaza morreu em um ataque aéreo executado pelos israelenses nesta segunda-feira, 17. O comandante era Abu Hussein Abu Harbid, o líder da divisão Jihad Islâmica no norte. Em um comunicado em que informa a morte do comandante, o exército de Israel afirma que ele organizou ataques contra civis israelenses, um deles nesta segunda-feira, em que um civil israelense foi ferido. Harbid foi um comandante da Jihad Islâmica por 15 anos, de acordo com os israelenses. Israel combate dois grupos que atuam na faixa de Gaza, a própria Jihad Islâmica e o Hamas, que governa o território palestino. O exército israelense voltou a bombardear Gaza na madrugada desta segunda-feira. Em uma semana de ataques, quase 200 pessoas morreram no confronto entre Israel e o grupo islamita Hamas. As das partes continuam a ignorar os apelos internacionais para o fim das hostilidades. Na madrugada de segunda-feira, a aviação israelense efetuou dezenas de bombardeios em poucos minutos, o que provocou cortes de energia elétrica. Centenas de edifícios foram destruídos na faixa de Gaza, segundo as autoridades locais, que ainda não divulgaram um balanço de vítimas. O exército israelense informou em um comunicado que atacou 9 casas que pertencem a comandantes do Hamas, incluindo algumas que eram utilizadas para armazenar armas. Nunca aconteceram bombardeios deste calibre, afirmou Mehdi Abed Rabo, de 39 anos, que mora na zona oeste da cidade de Gaza e disse que tem o sentimento de horror, medo. No domingo, 42 palestinos, incluindo 8 menores de idade e 2 médicos, morreram no território governado pelo Hamas, segundo o Ministério da Saúde local. Desde 10 de maio, quando teve início a espiral de violência, ao menos 197 palestinos morreram, incluindo 58 menores de idade, e mais de 1.200 ficaram feridos. Do lado de Israel, 10 pessoas morreram, incluindo uma criança, e 294 ficaram nos ataques de foguetes lançados a partir da faixa de Gaza. Os grupos armados palestinos, incluindo o braço militar do Hamas, lançaram mais de 3.100 projéteis contra Israel desde o início das hostilidades, informou o exército. A maioria dos foguetes foi interceptada pelo escudo antimísseis Domo de Ferro. Nossa campanha contra as organizações terroristas segue a pleno vapor, afirmou no domingo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que justificou o bombardeio de um edifício de 13 andares que abrigava os escritórios do canal Al Jazeera Qatar e da agência americana de notícias Associated Press, AP. Era um alvo perfeitamente legítimo, declarou, antes de explicar que o ataque foi baseado em informações dos serviços de inteligência. O exército israelense, que alega ter como alvos as áreas e equipamentos do Hamas, alguns comandantes e túneis subterrâneos, acusa o movimento islamista de usar os civis como escudos. Em sua ofensiva contra o Hamas, o exército israelense anunciou que atacou as residências de Yahya Sinwar, líder do grupo islamita na faixa de Gaza, e de seu irmão, um militante terrorista. Fontes das unidades de segurança palestinas confirmaram o bombardeio, mas não informaram sobre o paradeiro de Sinwar. O último grande confronto entre Israel e Hamas aconteceu em 2014. O conflito de 51 dias destruiu a faixa de Gaza e deixou pelo menos 2.251 mortos do lado palestino, a maioria civis, e 74 em Israel, a maioria soldados. A violência tem o potencial de provocar uma crise de segurança e humanitária incontrolável e estimular ainda mais o extremismo, alertou no domingo o secretário-geral da ONU,
Antônio Guterres, em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Este ciclo insensato de derramamento de sangue, terror e destruição deve parar imediatamente, implorou, mas a terceira reunião virtual sobre o tema acabou sem avanços. Representantes dos Estados Unidos se negaram a divulgar uma declaração conjunta que permita alcançar rapidamente o fim dos confrontos. A onda de violência começou após uma série de foguetes lançados pelo Hamas contra Israel em solidariedade, com centenas de palestinos feridos nos distúrbios com a polícia israelense em Jerusalém Oriental, em manifestações provocadas pela ameaça de expulsão forçada de famílias palestinas a favor de colonos israelenses no bairro de Sheikh Jarrah. No domingo à noite, um veículo avançou neste bairro contra uma viatura israelense e deixou vários feridos, a polícia informou que matou o agressor. Também anunciou um certo número de detenções, após os confrontos noturnos registrados em outros setores de Jerusalém Oriental, ocupado e anexado por Israel. As hostilidades chegaram à Cisjordânia, território palestino também ocupado por Israel desde 1967, onde os confrontos com o exército israelense deixaram 19 mortos entre os palestinos na última semana. Israel também enfrenta em seu território violência intercomunitária nas cidades mistas onde vivem judeus e árabes israelenses.